pessoal! Em mais uma série de Pílulas do Direito Previdenciário, hoje nós vamos falar sobre pensão por morte aos filhos maiores de 21 anos. De acordo com o artigo 16 da Lei 8.213, dentre os beneficiários da pensão por morte estão os filhos menores de 21 anos e os filhos maiores de 21 anos que apresentam alguma deficiência física, mental e intelectual. Mas é importante observar que essa deficiência tem que ser grave a ponto dessa pessoa necessitar da assistência de terceiros ou de um responsável legal para desempenhar os atos da vida civil. Geralmente, dentre essas pessoas estão os pais ou então os irmãos. Vou contar para vocês um caso que ocorreu, que eu atendi um cliente aqui no escritório, que foi o seguinte: ele veio acompanhado do irmão dele. O irmão dele me relatou que o pai já era falecido, que a mãe ela recebia então a pensão por morte desse pai, que era o teto, né? Que hoje no INSS é um pouco mais de R$ 5.600, e que essa mãe também era aposentada pelo teto. E como que eu poderia resguardar os direitos desse irmão dele? Então eu comentei que esse irmão poderia se habilitar, no caso, para receber a pensão do pai em conjunto com a mãe, e que também ele poderia no futuro, com o falecimento dessa mãe, receber a pensão dessa mãe, tanto do pai quanto da mãe. Como ele tinha menos de 45 anos ainda, então ainda daria tempo dele completar a carência para uma futura aposentadoria por idade, tendo regras similares às atuais, orientei que ele pudesse pagar previdência a fim de somar a carência e no futuro também se aposentar por idade. Então ele poderia, esse cliente, no futuro, com o falecimento também da mãe, receber a pensão do pai, receber a pensão da mãe e, adquirindo a idade e a carência, também receber a pensão por morte. No caso, se ele pagasse sobre o teto, ele poderia também receber a aposentadoria por idade no teto. E foi curioso que o irmão até se impressionou, porque ele somaria mais de R$ 15.000 mensais de benefício nesse caso em questão, justamente porque eles pagavam no teto e se aposentaram pelo teto. É importante também observar, já que a gente está falando do tema, que eu peço muito nesses casos para que se faça uma curatela, já que é difícil, que essa pessoa não consegue ir ao banco, não consegue desempenhar os atos da vida civil, então a gente pede para fazer o processo de curatela, incluir lá o responsável legal para cuidar desses assuntos, porque fica uma prova muito forte na hora de requerer a pensão por morte. É uma prova quase que inequívoca dessa incapacidade dessa pessoa. Muito obrigada, e eu espero que hoje eu tenha trazido mais algum assunto que tenha despertado a curiosidade sobre a área do direito previdenciário.